Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Tenho tentado aqui encontrar o conteúdo, do adolescente de Deus. Parece que está tendo um pouco de dificuldade nesse quarto trimestre, mas graças a Deus consegui aqui um PDF, em que por ele agora vamos estar acompanhando. Não deu para mim fazer o cola copia, para poder passar PowerPoint, mas aqui por este documento aqui, pelo PDF aqui, nós vamos estar conseguindo ver com bastante clareza e poder assim conhecer então o conteúdo desta lição, que é a lição número 1. Tá bom? Vou estar abrindo aqui o PowerPoint. Deixa eu dar uma olhada aqui na capa, tá bom? Tá aqui, ó. Como viver no mundo à luz da Bíblia. Esse é o tema central do quarto trimestre aqui da Revista do Adolescente. Tá bem? Agora eu vou voltar lá para o início, para o começo. A gente vai estar vendo o conteúdo que sempre costumamos fazer, tá bom? Então tá aqui. Antes de começarmos, nós vamos. Antes de conversarmos, vamos estar aqui. Vamos estar aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos o seu perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por tão grande salvação. Queremos te pedir a tua bênção, Senhor, durante esse tempo. Que aqui vamos estar conhecendo o conteúdo da revista Senhor dos Adolescentes, quarto trimestre, último trimestre desse ano. Se conosco, ó Pai, durante todo esse período dessas lições, assim como o Senhor tem sido em cada trimestre. Não seja, ó Pai, diferente neste quarto trimestre. Abençoa cada adolescente que já se encontra na tua presença e oramos por aqueles que precisam, Senhor, ainda ser alcançados por ti. Faz isso, ó Pai, na vida dos nossos filhos, sejam eles adolescentes, jovens, Senhor, que eles possam ser alcançados por ti, tocados por ti, iluminados por ti, ó Pai, para compreender que não há um lugar melhor do que, Senhor, na tua presença. Faz isso, Senhor, para que eles tenham essa compreensão na sua individualidade e na sua particularidade. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Está voltando aqui. Vamos agora para a lição, tá bom? A mensagem. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira lição é essa aqui, vivendo como filho de Deus, tá bom? A temática eu creio que seja outra. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui mais rapidamente. Tá aqui, ó. O tema central seria esse, ó. Como viver no mundo à luz da Bíblia, tá bom? Então, aqui adolescentes, ó. Lições bíblicas adolescentes, 4 trimestres. Como viver no mundo à luz da Bíblia. A primeira lição que é vivendo como filho de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Novamente. Conhecendo, então, esse conteúdo aí, tá bom? A mensagem, que é a leitura bíblica inicial aqui, desse único versículo. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a leitura bíblica aqui referenciada é Romanos 8, capítulo 8, versículo 14 a 18, que vamos estar lendo agora, tá bom? 14 a 18. Onde a palavra do Senhor nos diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós vemos, amado e querido adolescente, e que você precisa ter esta compreensão desta necessidade, né? Você precisa ter a compreensão dessa necessidade. Você tem essa confirmação no seu coração? Porque não basta dizermos que somos de Deus. Não basta acompanhar nossos pais na igreja, nas atividades pelas quais eles nos levam a participar. Ou até mesmo nas aulas ou nas atividades que nós mesmos, por ter nossos pais nos levado ali a priori, quando éramos mais novos, e agora por nossa espontânea vontade estamos indo. Ainda assim, ainda não basta. Precisa que você tenha esta confirmação em si, no seu coração, que você é o Filho de Deus, que já é o Espírito de Deus que te guia. Não é o desejo da tua adolescência, não é a tua própria intelectualidade e sabedoria, mas é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, pelo qual o Senhor Jesus disse que ele nos guiaria em toda a verdade, tá bom? Vamos prosseguir aqui. O objetivo da lição é sobre a paternidade de Deus, explicar que a disciplina divina não consiste em punição, mas em expressão de amor e cuidado, e desafiar os adolescentes a viver como filho de Deus. Então é legal essa... Vou ver se eu mantenho esse layout aqui, que eu já bati a PDF de todas as lições, de todos desse trimestre aqui nesse layout. Eu acho que fica melhor até para nós acompanhar. Então, você observa que a primeira coisa que ele traz aqui é que, sobre a paternidade de Deus, precisamos, amado e querido adolescente, entender que há aqueles que são filhos de Deus, à luz da Bíblia, e aqueles que são filhos do diabo. Filhos do diabo. Vamos agravar um pouco mais? São filhos de Satanás. É duro dizer isso, mas é uma realidade. O próprio apóstolo João disse que aquele que vive no pecado, uma vida totalmente, né, alheia da existência de Deus, ainda que saiba que ele exista, mas vive uma vida de descompromisso, de descomprometimento com ele, vive praticando tudo que deseja praticar, a revelia da sua própria vontade. Não esqueçamos, claro, adolescente, que a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é perverso e mais enganoso do que todas as coisas. É enganoso e mais perverso do que todas as coisas. Então que nós, quando temos essa confirmação de que somos filhos de Deus, o Espírito Santo que está em nós e que nos dá essa confirmação, ele também não só faz isso, mas ele é aquele que vai reger as nossas vidas, nos levando a abominar o pecado, a não jamais querer pecar, ainda que permaneceremos sobre esta inclinação. Por isso que a palavra de Deus diz que é uma guerra, né, do espírito contra a carne, para que nós não venhamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. Paulo mesmo falou sobre essa luta no capítulo de Romanos 7. Você pode, querendo, você pode estar lendo. Então a primeira coisa aqui, nessa primeira lição, é que há uma paternidade. E nós precisamos ser filhos de Deus. Há a paternidade biológica, que é o que nós temos, nosso pai e nossa mãe, né? E ainda assim, se eles são homem de Deus e mulher de Deus, observe que a
a sua educação é totalmente contrária à educação daqueles que não têm compromisso com Deus, cujo pai dá um copo de bebida ao filho, cujo pai passa a passar, dá um testemunho sobre a questão do uso do cigarro, de um vício e tantas outras coisas mais, que são pertinentes a estes pais que não têm, a exemplo de você, adolescente, quem sabe está aqui comigo, conosco, e ainda não tem esse compromisso com Deus. Você ainda não é um adolescente de Deus. Você é simplesmente um adolescente. Porém, que essa lição, que esse canal e que esse quadro venha motivar você, particularmente na sua individualidade, você entender que você precisa se voltar para Deus. E saber que tem uma paternidade, além da dos seus pais, que é a paternidade de Deus, que olhe, está acima da paternidade dos pais, porque se você é um adolescente de Deus e os pais não são, há muitas coisas que o pai e a sua mãe pode estar praticando que você, por ser um adolescente de Deus e ser um filho de Deus, você vai estar cônscio pelo exercício do conhecimento da palavra de Deus. E você já não vai não só praticar aquilo que seu pai praticam, mas também como filho você vai tentar levar o seu pai e a sua mãe até a presença de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aqui diz também, como você leu, explicar que a disciplina divina não consiste em punição, mas em expressão de amor e cuidado. E aqui fica a pergunta que não quer se calar, né? Como é que está a tua situação como adolescente? Qual o momento que você está vivendo agora? Porque a disciplina que está ligada, né, atrelada à questão de sermos filhos de Deus, e Deus vai nos tratar como filho, ele vai nos disciplinar se preciso for. Porém, há situações que não é um tratamento de Deus, uma disciplina de Deus, porque somos filhos de Deus, mas porque Ele quer que passemos a ser filhos de Deus sob essa compreensão. E por último, né, é um desafio para você, para que você venha viver como filho de Deus, para que você não venha viver de maneira, né, a revelia, mas que você venha viver exatamente, que todos que venham tá com você, próximo de você, seu colega de classe, seu vizinho de rua, seu primo, seu parente ali que é adolescente e aqueles que também não são, que são adultos, que vejam em você um adolescente que é preocupado em agradar a Deus. Olha só que bênção! E você vai ser ali luz para todos eles. Você vai ser um instrumento de Deus para que eles possam compreender que precisam, ao exemplo de você, serem também um filho de Deus. Amém? Vamos prosseguir, né? Subindo aqui, não cabe para nós. Vamos aqui, vamos descobrir. Vamos fazer a mesma leitura de que nós fazíamos quando estava ali no PowerPoint, né? Então eu tirava da lição aqui, né? Que era outro site, e eu montava no PowerPoint exclusivamente para você, meu adolescente. Mas agora, como eu tive essa dificuldade, esse quarto trimestre ainda não está liberado naquele site que eu costumava fazer o copia-cola ali no PowerPoint. Então, vamos estar aqui por aqui, que eu acho até mais interessante, né? Além de ser colorido aqui, né? E ter uma imagem legal que você gosta, eu sei que você vai gostar, eu também gosto. Então, vamos prosseguir por aqui. Vamos descobrir. A vida nos apresenta grande desafio. Na escola, na família, no local onde moramos, sempre encontramos situações desafiadoras que temos de enfrentar. Como fazer a escolha, como seguir a Deus e obedecer a sua palavra no cotidiano. Ou seja, na escola, na família, no local onde moramos. Em todo momento, né, precisamos fazer como fazer a escolha certa, como seguir a Deus e obedecer a sua palavra diante desses cotidianos, em meio a cada uma desses momentos. Este é o maior desafio cristão. Neste trimestre, vamos refletir sobre essa questão e descobrir como somos filhos obedientes. Então,
hora de aprender. O primeiro ponto é Deus é Pai. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso Pai. Filipenses 1:2. Mas o que isso significa? Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Ele é o Criador de tudo o que existe. Ele ama e quer salvar todas as pessoas. Entretanto, a palavra de Deus diz que apenas aqueles que creem em Jesus como Salvador ganham o direito de tornar-se filho de Deus. Aqui é importante para você que é meu adolescente, nós dar uma olhada na Bíblia, tá bom? Confirmando essa referência bíblica. Capítulo de João, versículo 1 e versículo 12, olha só. Mas todos quanto o receberam a quem? A Jesus, pela fé. Aos que creem, está dizendo aqui, ó, no seu nome, no nome do Senhor Jesus, deu-lhes poder, olha só, de se tornarem filhos de Deus. Agora, olha só o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, fala da questão biológica dos nossos pais, que têm o mesmo sangue nosso. Nós temos o mesmo sangue dele, né? Nem da vontade da carne. Não é você, adolescente, que tem que se volta, né, para Deus, né, com respeito a querer servir a Deus. E nem também da vontade do varão, mas de Deus. Então é Deus que dá essa oportunidade para você. Então, que você, meu adolescente, que tem sido tocado por Deus, que tem visto nesse quadro aqui, adolescente de Deus, né, a importância de você pertencer a Deus e servi-lo, então que você continue desta maneira, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos, tá aqui, estou numa situação aqui. É aqui, né? Então vamos lá. Então já vimos ali que todos nós somos criatura, né? Pera, deixa eu apagar uma coisa que tem aqui que tá atrapalhando. Bom, agora deu certo. Vai ficar só a Bíblia, tá bom? Vai ficar a Bíblia e nós, tá bom? Vamos lá. Ele ama. Já lemos aqui, vamos prosseguir. Isso quer dizer que quando a pessoa aceita Jesus, comum, vou melhorar aqui, tá bom? Isso quer dizer que quando a pessoa crê no Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, não é aceita, é crer. Porque lá diz, todos quanto creram, deu poder ser filho de Deus. Então diz aqui. Então, isso quer dizer que quando uma pessoa, um adolescente, um jovem, né, um adulto, um idoso até mesmo, crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, seus pecados são perdoados e Deus o adota como filhos, como está aqui em Romanos 15:16. Ao se tornar filho de Deus, cada cristão passa a fazer parte da grande família de Deus. É por isso que na igreja chamamos uns aos outros de irmãos. Fazemos assim porque todos temos o mesmo Pai, o Senhor. Você é filho de Deus? Você compreende a grandeza dessa notícia? É importante que você entenda e assuma essa identidade. Foi o que nós comentamos no início. A paternidade de Deus é perfeita. Aí diz aqui, ó. Ele ama e compreende seus filhos. Deus cuida, ensina e protege. Ele sempre está presente. Assim, quem é filho de Deus precisa conhecê-lo mais e mais. É necessário construir uma relação pessoal e verdadeira com ele, através da prática da oração e do estudo das Escrituras. Mediante um relacionamento íntimo com Deus, você aprenderá a ouvir e a obedecer ao Pai. Ele te ama infinitamente e o seu amor nunca acabará. Vivemos em uma sociedade em que muitas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas por suas famílias e amigos. Algumas experimentaram o doloroso sentimento de rejeição. Porém, em Deus,
Isso não acontece. Se você já experimentou algum sentimento dessa natureza, abra seu coração para Deus e apresente suas dores. Ele irá curá-lo. A paternidade dele é perfeita e seu amor e graça são abundantes. Assuma sua condição de filho em oração e ele suprirá todas as suas necessidades, tá bom? Vamos pular a questão aqui do auxílio pedagogo, que é mais para o professor, tá bom? Estamos conhecendo o conteúdo da lição. Segundo ponto, Deus é pai e cuida dos seus filhos. Deus conhece nossa necessidade, seja de ordem material ou emocional, física ou espiritual. E como um bom pai, ele quer cuidar de cada um de seus filhos. Afinal, quem ama, cuida. O cuidado de Deus não objetiva nos mimar ou fazer nossa vontade. Isso que você precisa entender, cara adolescente, tá bom? Ele não está para nos servir, é ao contrário. Compreendendo o privilégio que nós temos de ser chamado filho de Deus, né? O nosso sentimento é de agradar a Deus, de buscar fazer aquilo que Ele quer, o que Ele deseja, e servi-lo, servir a Ele e ao seu reino, né? Tá bom? Não se trata disso, e sim de instrução, amadurecimento, proteção, transformação espiritual, crescimento ministerial e santificação. O cuidado de Deus está focado na preservação da fé, da vida e da família. Deus quer que você viva plenamente dentro da sua vontade. Subir. Deus não tem filhos perfeitos, nem prediletos. Ele tem filhos redimidos que precisam viver na dependência dele. E por isso, eventualmente, o amor do Pai se manifesta em forma de disciplina. Compreender que o Pai disciplina porque ama nos fará crescer espiritualmente. Aceite a correção do Pai. Aceite a correção do Pai. A correção do Pai nos move ao aperfeiçoamento e maturidade. A disciplina do Pai provoca mudanças que nos conduzirão a uma vida de santidade e intimidade com Deus, tá bom? Tá lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 7 e 8, fala sobre essa questão, tá bom? Tem aqui o segundo auxílio, vamos passar para o terceiro ponto, tá bom? Provavelmente caminhando para o final. Deus é Pai e está perto. A Bíblia diz que o Senhor responde. Eu não vou pôr colorido, tá? Mas só seguir aqui o ponteirinho do celular, do coisa, tá bom? A Bíblia diz, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? A Bíblia faz essa pergunta, segundo o profeta. Será que pode deixar de amar seu próprio filho? E sabemos que sim, né? Sabemos, cara adolescente, infelizmente, que vemos mãe abandonar seus filhos ou na porta de alguém e quando, no que diz respeito ao coração perverso, como foi comentado, chegam até jogar os seus filhos, né, no ralo, buscar matá-los dentro do seu próprio ventre. Isso é uma mãe que está gerando ele. Mas isso não é para você, meu adolescente, se espantar. Isso faz parte da questão do pecado na vida de uma pessoa, cujo alcance da malignidade não há um nível que possamos estabelecer. Então, não podemos nos admirar disso, ficamos estarrecidos, né? Até aquela declaração de que aquela mãe não é uma mãe, é um monstro, mas na verdade é por conta do pecado. Agora a pergunta é, há essa possibilidade? A palavra do Senhor, ela diz que sim, tá bom? Por conta dessa questão, tá? Ele diz aqui, o mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você, diz o Senhor. Ou seja, você tem, pela consciência de que você já é filho de Deus, ou você precisa se tornar um filho de Deus, você, meu caro adolescente, entenda que jamais Deus vai te abandonar. Deus ele vai cuidar de você, Deus ele vai proteger você,
Deus vai te dar sabedoria, amadurecimento para você crescer como um adolescente de Deus, pautando todo o seu cotidiano, como tudo que aqui já vimos, pautando o seu cotidiano à luz da vontade dele, e logo você jamais se sentará rejeitado, ainda que por conta de uma disciplina, de um momento de tratamento de Deus com você, você possa até correr o risco de se sentir abandonado pelo Senhor, mas jamais isso vai acontecer. Basta você compreender e na medida que você porventura vem errar, você tem a consciência que Deus ele é misericordioso e longânimo. Como traz a parábola do filho pródigo. O filho abandonou seu pai, preferiu a riqueza do seu pai do que a ele, seu próprio pai, e saiu pelo mundo. E ali diz o texto bíblico que ele acabou a sua riqueza e foi trabalhar para cuidar de porcos. E ali ele se lembrou da casa do seu pai. E ele voltou e diz-nos a escritura que o pai, vendo o filho de longe, ele correu. Essa parábola traz aí a figura, o tipo, né, de Deus como nosso pai. Ele quer que nós participemos das suas riquezas. Ele quer que nós entendamos que ele é um pai que nos abençoa. Ele é um pai que ele não só quer e não só pode dar tudo quanto é de bom para nós, porém, ele espera que reconheçamos também que há tratamentos que nós passamos que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. E que, ainda que, como eu queria aqui dizer da parábola do filho pródigo, ainda que ele seja um pai que não só quer, mas que pode nos conceder tudo quanto nos é bom, nos traz felicidade, real felicidade, ele não quer que isso seja o alvo nosso, mas sim a comunhão, o compartilharmos do nosso dia a dia com ele. Saber que ele está conosco em todo momento, em todo lugar. Tenha por certo isso, caro e querido adolescente, você que está aqui comigo, tá bom? Esse texto mostra a dimensão do amor de Deus, que é infinitamente maior do que o amor humano. O Senhor nunca se esquece dos seus filhos. Ele não é um pai ausente ou distante, ocupado demais que não consegue ouvir ou conversar com seus filhos. Deus também não é um pai negligente. Ele sempre está perto e próximo dos seus filhos. Você pode falar com Deus de qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite. Ele vai ouvi-lo. Os olhos do Pai estão sobre a sua vida em todos os instantes. Olha só, que nós comentamos, né? Deixa eu ver se eu pus aqui o texto, pois. O salmista tinha essa certeza quando escreveu: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor cuidará de mim. Salmo 27:10. Isso é uma grande verdade. Aquilo que a nossa família não pode fazer por nós, Deus pode. Creia nessa verdade, cara adolescente. Viva como filho de Deus. Sinta-se amado e completo no Pai. Saiba que Ele está sempre perto e pronto para cuidar de você, tá bom? Concluindo, a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, passamos a ser filho de Deus, nos tornamos filhos legítimos e herdeiros de tudo que Ele preparou e prometeu. Deus é um Pai bom, presente, e o seu amor é imensurável. Por isso, devemos viver uma vida que honre nosso Pai. Assim, precisamos conhecer o Pai a cada dia, mais e obedecê-lo sempre, tá bom? Então, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E a próxima lição tem como tema compreendendo o que é o amor próprio, tá bom? Então vamos aqui estar orando, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer por este momento que aqui estivemos, ó Pai, junto
com cada um desses adolescentes, com todos que vão estar conosco, ouvinte da palavra de Deus, pai, mãe, possamos compreender a importância, Senhor, de entendermos que ainda aqui precisamos ter essa compreensão. Ainda em vida, precisamos compreender a que paternidade pertencemos. Ou nós pertenceremos como filho de Deus, ou somos filhos do diabo. Pois a paternidade, né, recai sobre a vida daqueles que andam contrário à tua vontade, Pai. Por isso tem misericórdia de nós, mas que nós possamos ser achados diante de ti como filho, e que esse sentimento, Senhor, essa certeza venha a ser latente em nossos corações. Faz isso, ó Pai, em nossa vida, nos ajuda a compreender cada vez mais dessa importância de sermos chamados filhos de Deus e venhamos honrar, Senhor, teu santo nome em nossas vidas, em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Faz isso, ó Pai, é que nós te pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.